Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui o curso de Cálculo 1, falando sobre funções. Existem 4 maneiras de representar uma função. Eu vou falar aqui sobre cada uma delas, mas antes disso, temos aqui a definição de função. Uma função é uma lei que vai associar a cada elemento de um dado conjunto D, vai associar um outro elemento, chamado de f de x, de um outro conjunto E. Então, a gente vai ter a função que vai de D para E, ou seja, uma f de D para E, que para cada elemento aqui em D, a gente vai associar um elemento em E, chamado de f de x. Isso é a definição da função. Esse conjunto D, ele é chamado do domínio da nossa função. O f de x vai ser, que a gente chama é o valor do f em x. A gente lê dessa forma que eu falei, f de x. A imagem de f é o conjunto de todos os valores que a f assume. Então, basicamente, a imagem vai ser o conjunto f de x, tal que x pertence ao domínio. Então, é todo esse conjunto aí, formado, denominado imagem. O x é muitas vezes chamado de variável independente, e f de x é a variável dependente, pois a f de x depende desse valor x. A gente pode considerar uma função como uma máquina, em que a gente tem aqui uma entrada e uma saída. Na entrada a gente põe a variável independente, a gente aplica f nessa entrada, nesse x, e temos a saída que é f de x. Então, uma função trabalha meio que como uma máquina, transforma uma coisa em outra. Podemos visualizar também uma função pelo diagrama de flechas. A gente tem aqui esse conjunto, primeiro conjunto, denominado conjunto D. Aí, para cada elemento aqui no conjunto, a gente vai associar um elemento lá no contradomínio, que é o nosso E. Então, a gente vai ter aqui x, aí vai ser associado ao f de x, associado ao f de A, z associado ao f de z, e assim sucessivamente. Então, para todo mundo aqui no domínio, tem que ter um elemento lá no contradomínio. Ok? Certo. Um outro modo de visualizar uma função é fazer o seu gráfico. O gráfico é basicamente escrever os pontos formados por x e f de x no plano cartesiano. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o f de 1, eu tenho 1, aí eu vou calcular o f de 1. Se o f de 1 tiver essa altura, então o f de 1 está aqui, então ele tem esse ponto, ele vai pertencer ao gráfico da função. Tenho 2, aí associo o f de 2, que já está aqui no eixo y, f de 2, f de 1. Aqui eu tenho x, eu tenho f de x vai estar no eixo y. E assim sucessivamente. Então, a gente pode ver uma função pelo seu gráfico, em que o x vai estar aqui no eixo do x e o f de x vai estar no eixo do y. Então, pelo gráfico, a gente também pode visualizar o domínio e a imagem dessa função, né? Por exemplo, se eu tenho uma função aqui f de x, em que o gráfico tá desenhado aqui, então, para localizar o domínio, é só você espelhar aqui, projetar mesmo o gráfico no eixo x. Então, dá tudo isso aqui, né? Se projetar, é meio que ver a sombra que o gráfico faz no eixo x. Então, é chamado de domínio. E a sombra aqui que o gráfico faz no eixo y é a imagem. Então, aqui é um método muito fácil de você identificar o domínio e a imagem de uma função a partir do seu gráfico. É só pegar essas projeções que você vai ter aqui no eixo X o domínio e no eixo Y a imagem. Como exemplo, a gente tem essa função aqui, que ela é dada pelo gráfico, a gente não tem a expressão dela, mas tem o gráfico. Aí a gente pode tirar algumas informações. Por exemplo, calcular os valores de f de 1 e f de 5. O f de 1, a gente procura no eixo y o valor que está relacionado com o 1. Primeiro nós localizamos o 1 no eixo x, né? Percebe que aqui tem o eixo x.
e aqui eu tenho o eixo y. O 1 no x está aqui. Então, a gente vai ver com quem ele está relacionado no eixo y. A gente vai aqui, então, aqui o f de 1. O f de 1, aí você vai contar aqui, são 3 quadrados, então o f de 1 é igual a 3. O f de 5, a gente localiza aqui o 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o f de 5 vai ser esse valor aqui no eixo y, ele vai ser um número entre 0 e menos 1. Vai ser aproximadamente 0,7. Então, o f de 5 é aproximadamente igual a menos 0,7. Aqui a gente teve que fazer uma aproximação porque não tem exatamente o valor aqui do f do 5. Aí ele pede também quais são o domínio e a imagem. Então lembra, o domínio, aqui a letra B, o domínio vai ser a projeção no eixo x. Então o gráfico aqui começa nesse ponto e termina aqui, nesse último ponto. Então ele vai começar no x, ele começa no 0. Então aqui a gente tem um intervalo começando no 0. Aqui vou colocar a letra D para representar o domínio. E ele vai até esse último ponto aqui, que equivale a 5, 6, 7, né? Então, de 0 a 7. E a imagem da f, a gente representa assim, vai ser o conjunto aqui. A gente vai espelhar, vai projetar no eixo y, né? O gráfico. Então, o máximo atinge aqui em cima, é nesse ponto. E o mínimo atinge aqui nesse ponto no menos 2, né? Então, ele vai do menos 2 até 1, 2, 3, 4. Então, vai do menos 2 ao 4. Então, é assim que você identifica o domínio e a imagem quando você tem o gráfico de uma função. Um outro exemplo aqui, ele deu essa função aqui, f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 1. H um número diferente de 0. Ele quer saber o valor dessa expressão aqui. Primeiro vamos calcular aqui o f de a mais h. O f de a mais h vai ser 2 vezes, aí no lugar do x colocar a mais h, então, quadrado menos 5 vezes a mais h, mais 1. Fazendo aqui essa conta, a mais h ao quadrado vai ser a ao quadrado, mais 2 vezes a vezes h, mais h ao quadrado. Tudo isso menos, aqui a gente faz a distributiva, fica menos 5a, menos 5h, mais 1. Resolvendo isso aqui, vai ficar 2a quadrado, mais 4ah, mais 2h ao quadrado, menos 5a, menos 5h, mais 1. Esse é o valor de f de a mais h. Para calcular o f de a gente vai calcular aqui o f de a. Você vai colocar no lugar do x o a, então vai ficar 2a ao quadrado, menos 5 vezes a, mais 1. Então, agora a gente calcula a expressão f de a mais h, menos o f de a, sobre o h, que é o que a gente quer. Então, a gente vai pegar essa expressão que a gente calculou e fazer a diferença com essa outra aqui. Primeiro, observe que aqui a gente tem o 2a ao quadrado e aqui o 2a ao quadrado. Como a gente está diminuindo esse daquele, então vai cortar. Então, vai sumir. O 5a a gente também tem aqui e também tem lá, então vai sumir. O 1 a gente tem aqui e a gente tem lá, então vai sumir também. Então, o que sobra vai ser aqui o 4ah mais 2h ao quadrado menos o 5h. E tudo isso dividido aqui por h. Aí, fazendo essa divisão, aqui 4ah dividido por h vai ficar só o 4a, mais 2h ao quadrado dividido por h vai ficar só 2h, menos o valor 5. Então, essa diferença dividida por h vai dar exatamente esse valor. Ok. Para representar uma função, a gente tem essas 4 maneiras, né? A gente pode representar verbalmente, descrevendo a função com palavras, numericamente, com uma tabela de valores,
visualmente, através do seu gráfico, e algebricamente pela expressão por uma fórmula explícita. Nesse exemplo aqui, a gente vai aprender como calcular o domínio de uma dada função. Para calcular um domínio de uma função, a gente precisa achar os valores que essa função vai dar resultado. Por exemplo, a gente tem que ficar atento quando aparecer uma raiz ou quando aparecer uma fração. Porque quando aparece uma raiz com um índice aqui par, a gente tem que se certificar de que o que está dentro da raiz tem que ser positivo, porque não existe aqui nos números reais a raiz de um número negativo. Então, nesse primeiro caso, no A, a gente tem que fazer esse x mais 2 exigir que ele seja maior ou igual que zero. Isso por quê? Porque o que está dentro aqui da raiz não pode ser menor que zero. Então, por isso essa restrição. Então, passando 2 para o outro lado, vai ficar x maior ou igual que menos 2. Então, o domínio da nossa função, da f, vai ser exatamente igual a quem? Vai ser x pertence aos reais, ou seja, o número vai estar contido nos reais, mas a gente tem que colocar essa restrição. O x tem que ser maior ou igual que menos 2, para poder fazer sentido essa raiz aí, já que ela não pode, dentro dela não pode ter um número negativo. Então, o domínio é tudo isso. Aqui no domínio da g, a gente tem uma fração. Então, uma fração, para ela poder existir, o denominador não pode ser zero, né? Porque não está definido uma divisão por zero nos reais. Então, a gente tem que fazer esse x ao quadrado menos x, isso tem que ser diferente de zero. Então, fazendo aqui uma fatoração, colocando x em evidência, fica x vezes x menos 1. Tem que ser diferente de zero. Então, ou x tem que ser diferente de zero, né? Ou x menos 1 tem que ser diferente de zero. Porque aqui tem um produto, né? Um produto sendo diferente de zero. Então, um ou outro tem que ser diferente de zero. Na verdade, os dois tem que ser diferente de zero, né? Porque se um for diferente de zero, então aqui, como o produto é diferente de zero, então, tanto x tem que ser diferente de zero, quanto x menos 1 tem que ser diferente de zero. Porque se um dos dois for zero, então o produto vai ser zero. Então, o produto não vai ser diferente de zero, como é que a gente quer. Então, aqui passando do menos 1 para o outro lado, vai ficar x diferente de 1. Então, o nosso conjunto de solução aqui, no caso, o conjunto de solução nesse caso vai ser o domínio da função, né? O domínio de f, de g aqui no caso. O domínio de g vai ser x pertence aos reais, tal que x seja diferente de zero e x seja diferente de 1, para o denominador não se anular. Tem um testezinho aqui bem prático, que é o teste da reta vertical, que ele nos diz se uma curva aqui no R2, no plano cartesiano, é ou não o gráfico da função. A gente vai passar aqui retas verticais sobre essa curva, e observe que neste caso, em todas as retas que a gente passa, só toca em um ponto essas retas verticais. Então, quando isso acontece, a gente diz que essa curva aqui, essa curva é um gráfico da função. Já nesse outro caso, a gente passou aqui uma reta e tocou em 2 pontos. Então, quer dizer que essa curva não é gráfico de função. Então, esse teste é muito útil para você decidir se dada uma curva ela é um gráfico ou não de uma função. Tem outro tipo aqui de função, a função definida por partes. Uma função definida por partes, aqui numa função definida por partes, a gente vai quebrar o domínio da função em 2 intervalos. Aqui foi em x menor ou igual que menos 1 e x maior do que menos 1. E em uma parte do domínio da função ela vai assumir um valor, nesse caso aqui 1 menos x, e na outra parte ela vai assumir um outro valor. Por exemplo, aqui nesse caso é o x ao quadrado.
Então, a gente pode avaliar essa função, como qualquer outra, em alguns pontos. Por exemplo, o f de menos 2, a gente tem que observar, o menos 2 está no primeiro ou no segundo intervalo. Como menos 2 é menor ou igual que menos 1, então está nesse primeiro. Então, para saber o f de menos 2, eu vou substituir aqui no 1 menos x. Então, vai ser 1 menos 2. Então, fica aí 1 mais 2, que é igual a 3. O f do menos 1, o menos 1 se encaixa no primeiro intervalo também, né? Já que menos 1 é menor ou igual que menos 1. Então, novamente, vai ser, o f de menos 1 vai ser 1 menos 1. Então, isso aqui vai dar 2. O f do zero agora vai ser... o zero se encaixa no segundo intervalo, né? Já que zero é maior que menos 1. Então, o f de zero vai ser 0 ao quadrado. Isso aqui vai ser 0. Então, quando a gente tem uma função definida por partes, basta olhar o valor que a gente quer calcular, se está no primeiro intervalo ou no segundo. Ou no terceiro, caso tenha mais intervalos. Aqui a gente vai esboçar o gráfico também, fazendo aqui o eixo x, o eixo y e o eixo x. Então, a gente vai identificar aqui o menos 1. A gente tem o menos 1 aqui. Quando o x é maior que menos 1, esse gráfico aqui é uma parábola. Então, a gente desenha uma parábola. Ou seja, vai ser um pedaço de uma parábola, já que a partir do menos 1, isso daí vale x ao quadrado, que é uma parábola. E quando x é menor ou igual que menos 1, isso daí vai ser essa reta 1 menos x, né? Então, a gente desenha a reta. Por exemplo, quando o x vale menos 1, o y vale... Quando x vale menos 1, o y vale 2. Então, esse ponto aqui em cima, observe que aqui vai ser aberto, né? Porque no menos 1 não é avaliado na parábola, e sim aqui na reta. Então, aqui tem 1, aqui tem 2. Então, a reta vai começar aqui nesse ponto. E ela vai, como ela é decrescente, ela vai ter esse comportamento. Então, o gráfico dessa função definida por partes é dado por essa figura aqui, em que atrás do menos 1 é uma reta, que é 1 menos x, e à frente do menos 1 é uma parábola x². Agora a gente quer esboçar o gráfico da função valor absoluto, que é o módulo do x. Lembra, né, que o módulo do x é igual a x, se aqui o x for maior ou igual que 0, e menos x, se o x for menor do que 0. Então, é uma função definida por partes. Então, para desenhar o gráfico, é só ver cada parte, né? Se x for positivo, ou seja, a partir aqui do 0, o gráfico vai ser a função x, né? Y é igual a x. E essa funçãozinha é exatamente aqui a diagonal do primeiro quadrante. Então, a primeira parte é essa. Agora, a segunda parte, quando o x é menor que 0, então aqui atrás, é menos x, né? E a gente sabe que a função menos x é a função que divide aqui o segundo quadrante e o quarto quadrante. Então, vai ser só esse pedaço aqui. Então, esse aí é o gráfico da função módulo de x. Função do valor absoluto. Em simetria aqui a gente vai estudar a paridade da função. Se uma função é par, se uma função é ímpar ou se ela não é nenhum dos dois. Tem como acontecer também. Uma função é par quando o f do menos x vai ser sempre igual ao f do x. E uma função é ímpar quando o f de menos x é menos o f de x. Então, para analisar se uma função é par ou ímpar, a gente vai ter que fazer essa conta e verificar se é igual ou não. Então, a gente tem que calcular o f do menos x, né? Quando quer analisar se uma função é par ou ímpar. Nesse primeiro caso aqui, o f de menos x vai ser igual a menos x elevado a 5 mais menos x, né? Tô trocando aí o x por menos x. Então, isso aqui vai ficar igual a... aqui vai ficar menos 1 elevado a 5, né? Esse menos aí vai ficar elevado a 5, vezes x elevado a 5. E aqui fica menos x. Menos 1 elevado a 5 aqui dá menos, né? Fica menos x a 5, menos x. Coloca esse menos em evidência, vai ficar x elevado a 5 mais x. Mas esse daqui é exatamente o valor do f de x. E a gente repete aqui o sinalzinho de menos. Então, a gente viu que f de menos x deu menos f de x.
Então, isso implica que f é ímpar. Neste segundo caso, a gente calcula que o f de menos x vai ser igual a 1 menos, aí menos x elevado a 4. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos... Observe que eu tenho aqui uma potência de um número que tem o sinal de menos. Mas como a potência aqui é par, isso aí vai se tornar mais. Então, vai ficar x elevado a 4. Esse menos que está aí na frente dele é o menos aqui da função. Então, fica menos x elevado a 4. E isso aí é exatamente igual a f de x. Então, a gente fez que f de menos x é igual a f de x. Então, a f é par. Nesse terceiro caso, o f de menos x vai ser 2 vezes menos x menos x ao quadrado. Então, vai ser igual a menos 2x menos x ao quadrado. Novamente, isso aqui vai ficar positivo, então fica x ao quadrado. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, em evidência o menos, aí vai ficar 2x mais x ao quadrado. Observe que isso daqui não é diferente de f de x, e o que a gente encontrou também aqui é diferente de f de x. Então, essa função, ela não é par nem é ímpar. Então, é um terceiro caso aí. Então, pode ser uma das duas ou nenhuma. Aqui estão os gráficos delas. Observe que quando a gente tem essa primeira função é ímpar. Quando a gente tem uma função ímpar, se você for observar aqui o gráfico depois do zero e antes do zero, ele é a mesma coisa, só que espelhada. Então, quer dizer que uma função ímpar, ela é simétrica aqui em relação à origem, que ela é espelhada em relação aí à origem. Aqui eu tenho, nesse segundo caso, eu tenho uma função par. Uma função par, ela é espelhada em relação aqui ao eixo y. Se você olhar aí de um lado e do outro, é a mesma coisa, espelhado. Então, com função par acontece isso em relação ao eixo y. E aqui essa terceira não é par, não par e não ímpar. Então, o gráfico a gente não consegue ver nenhuma simetria como a gente consegue ver nas funções pares e funções ímpares. Aqui a gente tem a definição de uma função ser crescente ou decrescente. Como o nome diz, uma função é chamada crescente se eu aumentar os valores aqui do x, ou seja, se eu pegar aqui um x1 e depois um x2 maior, isso quer dizer que o f de x1 vai ser menor que o f de x2, ou seja, quando x1 menor que x2, o f de x1 menor que o f de 2. Então, se eu cresço o valor do x, eu também cresço o valor do f de x. E ela é decrescente quando acontece o contrário, né? Quando eu cresço aqui o valor do x, ou seja, x1 menor que x2, o f de x1 vai ser maior do que f de x2. Então, acontece o contrário com a f. Um exemplo aqui, eu tenho essa função. Aqui, observe que de A até B, a função ela é crescente. Ela vai crescendo aqui os valores da função, né? De B até C, ela é decrescente. E de C até D, ela é crescente. Ou seja, uma função ela pode ser crescente e decrescente em vários pedaços, como aconteceu aqui, né? Ela é crescente em 2 pedaços e ela é decrescente aqui em outro pedaço. Então, isso pode acontecer. Aqui na função x² também acontece isso, né? Aqui atrás do eixo, aqui atrás nos valores negativos do x, a função é decrescente aqui. E a partir do zero, ela se torna crescente. Então, ela tem esses dois comportamentos. Aqui eu vou listar algumas funções importantes. Elas são chamadas funções essenciais por aparecerem muito em várias aplicações. Primeiro, começaremos aqui com as funções lineares, que são as funções da forma y igual a menos x mais b, que seus gráficos são retas, né? São as funções lineares. Esse m a gente chama de coeficiente angular. Ele vai nos dar a inclinação da reta. Se ele for positivo, a reta vai ser crescente. Se ele for negativo, a reta vai ser decrescente, né? E o b vai ser o coeficiente linear. O b ele nos diz a interseção com o eixo y. Por exemplo, aqui do lado, eu tenho uma função linear, y igual a 3x menos 2.
Aqui, como 3 é positivo, a função é crescente. E como o b aqui é menos 2, o b vai ser exatamente a interseção aqui com o eixo y, é menos 2. Então, a gente tira essas informações importantes aí da função linear. Um polinômio é uma função dessa forma, é a n vezes xn mais a n menos 1 xn menos 1, mais a 1x mais a 0, ou seja, é formado por múltiplos das potências de x. A gente pega e soma vários termos dessa forma, isso daí vai ser um polinômio. Os números que estão multiplicando as potências do x são chamados de coeficientes. O coeficiente dominante é o coeficiente que multiplica a potência maior do x, nesse caso aqui é x elevado a n. E aqui, no caso, a gente pega o coeficiente dominante, então o x que ele está multiplicando, se a gente pegar a potência, essa potência ela vai ser chamada de grau do polinômio, é a potência maior do polinômio. Se a gente considerar um polinômio de grau 1, aqui como a potência maior é 1, né? Ele é exatamente uma função linear, como a gente viu anteriormente. Se a gente pegar um polinômio de grau 2, com a potência maior sendo 2, ele vai ser uma função quadrática, que é uma função da forma ax² mais bx mais c. Se a gente pegar um polinômio de grau 3, a forma dele vai ser ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, que é uma função cúbica. E assim sucessivamente. Se a gente pegar um polinômio de grau 4, vai ser um polinômio aqui da forma ax a 4 mais bx a 3 mais mais e. Então vai ser dessa forma. Uma outra classe aqui de funções são as funções potência, que são funções da forma x elevado a a sendo qualquer número. Aí a gente vai considerar aqui alguns casos. Por exemplo, quando o a é igual a n, que n é um inteiro positivo, a gente tem esses três comportamentos. Para ser um inteiro positivo, a gente vai dividir aqui quando n é igual a 1, quando n é par e quando n é ímpar. Os números inteiros positivos se dividem nessas três partes, né? O n1 aqui é ímpar, mas a gente desenhou ele separado porque o comportamento é um pouco diferente. Por exemplo, quando n é igual a 1, a nossa função potência vai ser f de x igual a x, né? X elevado a 1 aqui, mas não precisa colocar. Então, f de x igual a x é exatamente esse gráfico aí, é uma função linear. Quando n é par, a gente vai ter potências pares aqui do x. E os gráficos, eles são muito parecidos com o gráfico de uma parábola, então tem esse comportamento. E quando n é ímpar, o gráfico se comporta dessa forma, como o gráfico do x ao cubo. Então, a gente consegue dividir as funções potência nessas três classes aí, em que os gráficos são bem parecidos. Quando n é par e quando n é ímpar vão ser parecidos com esse daí dado na figura. Aqui num segundo caso, quando n é um inteiro positivo e a gente considera 1 sobre n, as funções potências vão ser chamadas de função raiz. São funções da forma f de x é igual a x elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa. Por isso que é chamado de função raiz. Aqui tem um exemplo da função raiz de x. Aqui ela só está definida para valores positivos, né? Já que a raiz não vai ter valores negativos, então vai assumir essa forma, o gráfico. E aqui um outro exemplo, fx é igual a raiz cúbica de x. Neste caso, a gente vai ter, ela vai estar definida em todos os valores reais, né? Já que a raiz cúbica, a gente consegue extrair raiz cúbica de número negativo, já que o índice é ímpar e não par. E o gráfico vai ser dado nessa figura. Quando a é menos 1, a gente tem essa função aqui, que ela é chamada de função recíproca. f de x é x elevado a menos 1 sobre x. E o gráfico dela vai ser uma hipérbole, como está dado aqui do lado. Pronto, esses são os casos especiais de funções potências. Agora vamos para funções racionais. Uma função racional é exatamente uma fração em que o numerador e o denominador são polinômios. Então, função racional é basicamente isso. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho um polinômio de quarto grau em cima
e um polinômio de grau 2 embaixo. Para calcular o domínio de uma função que ela é racional, é igual aquele que a gente calculou, né? A gente tem uma fração, então o denominador, x² menos 4, tem que ser diferente de zero. Então, resolvendo aqui, fatorando vai ficar x mais 2, x menos 2, diferente de zero. Então, tanto x tem que ser diferente de menos 2, quanto x tem que ser diferente de 2. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 2, para o denominador não se anular. Um outro exemplo aqui de função são as funções algébricas. Funções algébricas são funções que, além de ter todas as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, a gente tem extração de raízes. Aqui, observe que uma função tudo isso é a partir de polinômios. Observe que uma função racional, ela tem soma, tem subtração, tem divisão, mas tem multiplicação também, mas ela não tem extração de raiz. Então, quando tem extração de raiz, essa função ela é algébrica. Por exemplos aqui, a gente tem f de x igual a raiz de x² mais 1, ou seja, está extraindo a raiz de um polinômio. Aqui, g de x, a gente tem um quociente. Observe que esse g de x ele não é uma função quociente, porque aqui no denominador a gente tem essa raiz, e no quociente não pode ter raiz. Então, aqui, isso daí diz que essa função aí ela é uma função algébrica. Um outro exemplo aqui é x. Na verdade, ela faz parte do g, né? Mas a gente poderia separar em outro exemplo, chamar isso daqui de h. Seria um outro exemplo de função algébrica, já que tem aqui uma raiz cúbica. E assim sucessivamente. Agora vamos falar aqui brevemente de funções trigonométricas. A gente vai ver um pouco, a gente vai voltar para elas mais à frente. Primeiro começamos aqui com função seno e cosseno. Elas são funções que variam de menos 1 a 1. Os valores que elas assumem estão aí nesse intervalo de menos 1 a 1. O domínio dessas funções é todo os reais. E a imagem é de menos 1 a 1, né, já que elas só assumem esses valores. Elas são periódicas. Periódicas quer dizer que elas repetem um certo comportamento depois que se passa aqui esse período, que no nosso caso aqui é 2π. Tanto seno quanto cosseno, elas vão se repetir depois de 2π. E elas satisfazem essa relação fundamental aqui, que é muito importante, é bom lembrar, que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, isso para qualquer valor de x. Aqui temos os gráficos da função seno e cosseno. Observe aqui que se a gente pegar do 0 até o 2π, ela começa aqui, sobe, desce e sobe. Se começar agora aqui do 2π, ela vai ter o mesmo comportamento, ela vai subir, descer e subir novamente. Então, isso aí é o que mostra pra gente a periodicidade dela. Ela vai repetindo o comportamento sempre que passa o intervalo de 2π. O mesmo caso aqui no cosseno. Ela está aqui no 1, vai fazer esse comportamento aqui e subiu de novo. Aí novamente vai descer, voltar aqui, dar a volta e subir novamente. Então, observe que isso acontece em funções periódicas. Observe aqui que o seno ele começa no 0, e o cosseno aqui começa no 1, ou seja, o cosseno do 0 é 1 e o seno do 0 é 0. São informações importantes que a gente tira aqui a partir do gráfico. Outras funções aqui que a gente define a partir do seno e cosseno são essas daqui. Primeiro a tangente vai ser exatamente o seno sobre o cosseno. Ela tem essa propriedade também de ser periódica, só que aqui o nosso período é menor, é π. O gráfico está representado aqui do lado da tangente. Observe que vai se repetindo o comportamento do gráfico, só que a diferença aqui é sempre de π e não como era anteriormente de 2π. Aí temos a tangente e o seno sobre o cosseno. Temos a cotangente, que ela é o cosseno sobre o seno, ao contrário. Também vai ter esse comportamento periódico. Temos a secante e a cossecante. A secante vai ser 1 sobre o cosseno. Temos o comportamento periódico também. E temos a cossecante, que é 1 sobre o seno, com esse mesmo comportamento periódico. A próxima
classe de função aqui são as funções exponenciais. Elas são muito importantes também, né, em aplicação de decaimento, então vocês vão usar muito. A forma geral dela é f de x igual a elevado a x, ou seja, a nossa incógnita, a nossa variável independente x, ela vai estar no expoente aqui da função. E a tem que ser um número positivo, ele é fixo. Dependendo do valor de a, o gráfico da função tem um certo comportamento. Por exemplo, se o a for um número entre 0 e 1, o comportamento vai ser assim, a função vai ser decrescente, passa aqui no 1 e vai ficar próximo aqui do eixo x quando o x é grande. Quando o a é igual a 1, aqui vai ser a função constante, porque 1 elevado aqui a x vai ser sempre 1, então vai ser a constante 1. E quando a é maior que 1, a gente vai ter uma função, a exponencial ela vai ser crescente, ela vai ser dessa forma aí como está no gráfico. Temos aqui algumas propriedades da função exponencial. São propriedades de expoente que a gente aprende no ensino básico, mas é importante relembrar. Quando eu tenho um a potência aqui, uma soma na potência, a gente pode separar aqui em produtos. Então, a elevado a x mais y é igual a elevado a x vezes a elevado a y. A gente pode separar dessa forma. Da mesma forma aqui, de forma análoga, na verdade, com a diferença, a elevado a x menos y vai ser o quociente. Vai ser a elevado a x sobre a elevado a y. Quando temos aqui uma potência de outra potência, ou seja, a elevado a x e tudo isso elevado a y, a gente pode fazer o produto. Então, vai ficar a elevado a xy. E quando a gente tem um produto dentro de uma potência, a gente coloca a potência em cada um elemento do produto. Então, fica o produto AB elevado a x vai ser o A elevado a x vezes o B elevado a x. Quando o A for esse númerozinho aqui que é o E de Euler, é uma constante, quando o A for esse elemento específico, a gente chama essa exponencial de função exponencial natural. Nesse exemplo, vamos classificar aqui essas funções das que a gente estudou, né? Essa primeira aqui, ó, o x ele está no expoente. Quando isso acontecer, isso aqui é uma função exponencial. Aqui a gente tem um termozinho aqui de um polinômio elevado a 5, então isso aqui é uma função expoente. Função potência, na verdade, desculpa. Função potência. Aqui a gente tem um quociente, seria uma função racional, né, já que o numerador é um polinômio, mas o denominador tem uma raiz, então não é uma função exponencial. É uma função, não é uma função quociente, é uma função algébrica, porque tem essa raiz. E por último, a gente tem aqui um polinômio, né, só que a variável é t, não é x, mas independente da letra. Então isso aqui é uma função polinomial. Pronto. Podemos formar novas funções a partir de funções conhecidas. Aqui a gente vai aprender alguns métodos para fazer isso. Por exemplo, se a gente tem aqui uma constante c, aí eu tenho uma função f de x. Se eu considerar a função f de x e somar um númerozinho aqui positivo, então o gráfico dessa função, se eu tenho a minha f de x, o gráfico ele vai subir, vai subir c casas, ou seja, se c for 1, vai subir uma unidade aqui o gráfico da função. Se eu tiro aqui o valor do c da função, então ele vai deslocar para baixo o valor c dessa função. Se eu tiro dentro do x aqui, no argumento da f, se eu tirar o c, então vai deslocar para a direita. E se eu somar aqui o c no x, vai deslocar para a esquerda. Aqui está o que está mostrando o que acontece. Por exemplo, eu tenho aqui o gráfico da função f, está aqui. Se eu somar com c, ele vai subir, o gráfico sobe. Se eu diminuir de c, o gráfico desce. Fica aqui. Observe que não altera a forma, mas só a posição no espaço, aqui no plano. Se eu diminuo do c, observe que isso aqui é meio confuso. Quando você diminui, ele vai para a direita.
quando diminui aqui no x. E quando soma com alguém no x, ele vai para a esquerda. Então, importante lembrar isso aí. Isso se tratando de soma. Se a gente fizer produtos agora, vai ter outros comportamentos. Por exemplo, se a gente multiplicar por c, aqui c é um número maior que 1. Se a gente multiplicar por c, a gente vai expandir a função verticalmente, ou seja, ela vai crescer verticalmente. Se multiplicar por 1 sobre c, ela vai comprimir verticalmente, ela vai ficar menorzinha verticalmente. Se multiplicar dentro aqui no x, ela vai comprimir horizontalmente, vai ficar menor horizontalmente. Se multiplicar por 1 sobre x dentro aqui no x, vai expandir horizontalmente, ficar maior horizontalmente. Se a gente multiplicar por menos 1 aqui fora, já fica menos 1, ela vai refletir em torno do eixo x, ou seja, o que está em cima vai ficar embaixo do x. E se multiplicar aqui por menos dentro aqui no x, ela vai refletir em torno do eixo y. Então, temos aí todos os casos. Aqui, ó, quando a gente multiplica por um c maior que 1, ela vai crescer, ela vai ficar lá em cima, ela expande verticalmente. Se multiplicar por 1 sobre c, ela vai comprimir aqui verticalmente, vai ficar menor verticalmente. Aqui está o caso em que multiplica por menos 1, ela vai ser espelhada aqui, ó, em torno do eixo x, o que está lá em cima é como se colocou um espelho no eixo x. E se multiplica por menos dentro aqui no x, ela vai se espelhar no eixo y, né? Tá aqui, é como se colocou um espelho no eixo y, ela vai ficar aqui. Então, isso que acontece quando faz todas essas transformações com a função. Aqui tá alguns exemplos. Por exemplo, a função y igual a raiz de x. Ela é dada aqui nesse gráfico. Se a gente diminuir de 2, ela vai cair 2 posições, aqui vai ficar para baixo. Então, ela vai começar no menos 2 e vai ter o mesmo comportamento. Se a gente diminuir 2 aqui agora no x, dentro da raiz, lembra que ela vai para a direita. Se a gente multiplicar por menos fora da raiz, ela vai ser refletida em relação ao eixo x, então ela vai ficar aqui embaixo. Se a gente multiplica por 2 aqui fora da raiz, ela vai se expandir verticalmente, então ela vai ficar maior verticalmente. E se a gente multiplica por menos dentro da raiz, ela vai ser refletida em torno do eixo x, do eixo y, desculpa. Então tem todos esses comportamentos que acontecem se a gente fizer essas mudanças na expressão da função. Agora temos aqui as combinações de funções, a gente pode formar funções novas a partir de funções dadas. Por exemplo, a função soma é exatamente somar os valores da f e da g. A função diferença é fazer a diferença, a função produto é fazer o produto, e a função quociente é fazer o quociente. Elas são definidas de forma bem intuitiva. Agora temos um conceito bem importante aqui no estudo de funções, que é o conceito de função composta. Ela é definida por essa bolinha aqui. Eu tenho duas funções, f e g. Aí eu defino a nova função f bolinha g, f bola g, como sendo a f aplicada aqui no g de x. Então, é meio que você calcula uma função em cima da outra. Na prática, funciona assim. Eu vou fazer aqui para vocês a conta. Primeiro, eu quero calcular f bola g de x. Por definição, isso aqui vai ser a f aplicada no g de x. Aí, então, vai ser a f aplicada em quem? Quem é g de x? G de x é x menos 3. Então, vai ser f aplicado no x menos 3. Então, onde tiver x, eu vou trocar por x menos 3 na expressão da f, né? Como a f é x ao quadrado e eu quero f de x menos 3, então isso aí vai ficar igual a x menos 3 ao quadrado. Abrindo aí essa expressão, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Agora, a gente faz o contrário. A gente calcula g bola f, que ele pediu também. Então, vai ser g aplicada na f de x. Isso vai ser igual a quê? G aplicado em f de x é x ao quadrado. Então, isso vai ser igual... Aí, no lugar agora, eu vou calcular o g de x ao quadrado. Então, eu vou pegar a expressão da g. No lugar do x, eu coloco x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 3. Então, a gente calculou aqui a f bola g e a g bola f. Observe que mudando essa ordem, trocando g por f, né? Se eu fizer f primeiro e depois g, vai dar um valor. Se eu fizer g depois f,
vai dar outro valor. Então, isso aí não é comutativo, né? Então, esses dois valores podem dar diferentes. Agora estudaremos as funções inversas, que é outro conceito importante aqui no estudo de funções. Primeiro, a gente define aqui o que é uma função injetora. Uma função injetora é que ela não assume dois valores na imagem, no caso, né? Não pode ter dois elementos no domínio chegando nesse mesmo elemento na imagem. Então, vamos ter o seguinte, quando tenho aqui, eu vou ter f de x1 é diferente de f de x2 sempre que x1 é diferente de x2, ou seja, dois elementos diferentes no domínio tem de dar dois elementos diferentes na imagem. Aqui eu tenho dois exemplos, aqui a gente vê, ó, na imagem, sempre que está chegando uma flechinha, entendeu? Tá vendo, ó? Então, se só chega uma, essa função é injetiva. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui o 4, que eu tenho o 3 e o 2 está indo nele. Então, está chegando dois elementos aqui no 4. Então, essa função ela não é injetiva. Injetividade é isso, vai ter só um para cada... Só vai ter um elemento no domínio para cada elemento no contradomínio. Na imagem, no caso. Então, é importante observar isso. Temos o teste da reta horizontal. O teste da reta horizontal serve para identificar se uma função ela é injetiva ou não. A gente vai traçar retas horizontais aqui no gráfico da função e ver se só toca em um ponto ou em dois pontos. Como temos retas aqui que tocam em dois pontos, isso quer dizer que a função não é injetiva. Se tocar sempre em um ponto, quer dizer que a função é injetiva. Então, é importante essa regrinha aí para saber se é ou não injetiva. Aí ele pergunta aqui nesse exemplo. A função g de x, ela é gx igual a x quadrado, ela é injetora? A gente desenha aqui a função gx ao quadrado é uma parábola, né? Se a gente passar aqui reta horizontal, eu tenho aqui tocando dois valores no gráfico da função, né? Então, isso quer dizer o quê? Pelo teste da reta horizontal, não é injetiva. Então, isso aí ajuda a gente a verificar se o gráfico da função, se a função é injetiva ou não. Só basta saber o gráfico da função e traçar retas horizontais e ver se toca em um ou mais pontos. E aí, quando a gente tem uma função injetora, a gente consegue aí definir a função inversa dessa função dada. A função inversa é basicamente definir a função no caminho inverso. Por exemplo, se eu tinha a f de x dando y, então a gente fazendo o caminho inverso, a gente diz que a f a menos 1 de y é igual a x. Então, é assim que se define a função inversa. Por exemplo, se eu tenho aqui uma função, tal que f de 1 é 5, f de 3 é 7 e f de 8 é menos 10, ele pergunta quem é f de menos... a inversa, f a menos 1 de 5. F a menos 1 de 5 é a que faz o caminho inverso. Se a f leva 1 no 5, a f a menos 1 leva 5 no 1. Então, f a menos 1 de 7 vai ser o 3, pois a f de 3 é 7. E o f a menos 1 de menos 10 vai ser o 8, pois o f de 8 é menos 10. Aqui tem um passo a passo bem interessante que ajuda a gente a calcular a inversa de uma função, que é a injetora. O primeiro passo é escrever a expressão da função. O segundo passo é isolar o x na expressão da função, em termos do y, no caso, né? E para escrever a expressão do f a menos 1 no x, é só trocar o valor do x por o valor do y, lá no final. Então, o que a gente faz? Escreve a expressão, isola o x, depois troca o x por y. Vamos botar isso aqui em prática. Primeiro, escreve a função. Eu tenho que é y, f de x igual a x ao cubo mais 2, né? Então, o que a gente faz é trocar o f de x por y primeiro, né? Ou seja, é o que a gente faz aqui, é trocar y por f de x no passo 1. Então, x ao cubo mais 2. E agora a gente quer isolar o valor do x. Então, a gente vai colocar aqui o x sozinho, fica x ao cubo igual a y, e passo 2 para lá, fica menos 2, certo? Eu isolei o x. Agora tem um cubo aqui, eu vou passar esse cubo como raiz cúbica para lá, né? Então, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica do y menos 2.
Pronto, isolei e consegui isolar o x. Então, eu vou para o próximo passo, que é o 3. Na verdade, eu consegui o 2, né, que é isolar o x. E o próximo passo é trocar o x por y. Então, aqui eu tenho x, eu coloco y, igual a raiz cúbica de 3, ou raiz cúbica de y menos 2. Então, no lugar do y, eu coloco x, fica x menos 2. E agora, finalmente, no lugar do y, coloca f de menos 1 de x. Vai ser igual a raiz cúbica x menos 2. Então, essa função f menos 1 aqui de x, raiz cúbica de x menos 2, é exatamente a função inversa dessa f de x aqui dada. Então, esse passo a passo é muito útil para, dada uma função, você encontrar a função inversa. Muito importante aprender. A função inversa tem uma certa simetria também. Se a gente pegar aqui a reta y igual a x, aqui divide ao meio os quadrantes 1 e 3 do nosso plano cartesiano. Se a gente tem aqui a função f, para saber a função f a menos 1, ela é exatamente o gráfico da função espelhada em relação a esse y igual a x. Ou seja, como se colocasse um espelho aqui dividindo esses dois quadrantes. Então, se a f é isso, então a f a menos 1 tem que estar aqui em cima, espelhado aqui em relação a y igual a x. Um outro exemplo aqui, por exemplo, se eu tiver essa função aqui. Se eu tiver uma função, sei lá, que faz isso aqui. Então, a f a menos 1 dela, na verdade, deixa eu desenhar melhor. Se ela faz isso aqui. Então, a inversa dela, o gráfico da inversa, vai ser uma função que faz isso aqui. Ou seja, eu espelho em relação a essa reta. Então, é uma forma fácil de saber o gráfico da f a menos 1, se você sabe o gráfico da f. Agora, outro tipo de função importante é a função logarítmica. Ela é definida como sendo a inversa da nossa função exponencial. Então, colocando aqui na expressão da exponencial, ou seja, se eu tenho aqui uma função exponencial, aqui f de y igual a elevado a y, a inversa dela vai ser definida por esse log de x na base a. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho a minha função f de x aqui igual a elevado a x, aí f a menos 1 de x vai ser esse log de x na base a, ou seja, você escrever, isso daqui é a notaçãozinha, seria exatamente a notação da f a menos 1 de x, é uma notação. Colocando na definição de função inversa, a gente vai ter essa equivalência aqui, que é super importante. A gente diz que o log de x na base a é y, somente se a elevado a y é igual a x. Então, a elevado a y igual a x. Então, essa é uma forma fácil de calcular o log de um número, transformando para exponencial. Então, da definição de função inversa, a gente tem essas propriedades aqui. Se a gente calcula o log da exponencial, vai ser exatamente o x. E se a gente calcular a exponencial do log, vai ser exatamente o x também. Temos aqui algumas propriedades do logaritmo. A primeira é, quando a gente calcula o logaritmo de um produto, vai ser a soma dos logaritmos. Se a gente calcula o logaritmo do quociente, vai ser a diferença dos logaritmos. E se a gente calcula o logaritmo de uma potência, essa potência ela vai sair multiplicando aqui o logaritmo. Então, essas três propriedades são muito importantes e são as mais importantes que a gente vai usar muito aqui para calcular logaritmos de alguns números. Por exemplo, calcular essa expressão aqui, o logaritmo de 80 na base 2 menos o logaritmo de 5 na base 2. A primeira coisa que a gente faz aqui é fatorar esse 80. 80, a gente podem fazer aí, é igual a 5 vezes 2 elevado a 4. Então, isso aí vai ficar o logaritmo de 5 vezes 2 elevado a 4. Aqui na base 2. Menos o logaritmo de 5 na base 2. Aí isso vai ser igual ao quê? Lembra que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então, vai ficar logaritmo
na base 2 de 5 mais logaritmo na base 2 de 2 elevado a 4. Aí repete o menos log de 5 na base 2. Aí isso aqui é... Agora, ó, tem um log de 5 na base 2 aqui e menos log de 5 na base 2 aqui. Então, eles cancelam e eu fico só com o log de 2 elevado a 4 na base 2. Lembra que quando eu tenho uma potência, essa potência ela vem multiplicando, então fica 4 vezes log de 2 na base 2. E o log de 2 na base 2, fazendo aqui do lado, log de 2 na base 2, a gente chama de um x, né? Isso aqui é equivalente a dizer o quê? Que 2 elevado a x é igual a 2. 2 elevado a x igual a 2, aqui eu tenho 1 em cima, então esse x tem que ser igual a 1. Então, esse logaritmo vai ser exatamente igual a 1, então vai ficar 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, tá aí o valor da expressão. Temos um logaritmo especial, que é o chamado logaritmo natural, é quando o a é aquele de Euler. Então, em vez de escrever esse log de x nessa base de Euler, a gente escreve somente ln de x. Esse ln de x é exatamente o logaritmo de x na base de Euler. Temos essa formulazinha de mudança de base, que é que o logaritmo de x na base a vai ser exatamente o ln de x dividido por ln de a. E é uma fórmula importante também aqui para fazer essa mudança de base. E finalmente, vemos aqui brevemente as funções trigonométricas inversas. A gente pode definir aqui inversas dessas funções trigonométricas, restringindo os seus domínios, né? O contradomínio, na verdade, para poder ser injetiva e ter inversa. Primeiro temos aqui a função inversa do seno, que é chamado função arcosseno. É representada aqui por seno a menos 1, que é a função inversa. Aqui a gente restringe o contradomínio como sendo um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, de forma a tornar a função injetiva. Temos a função inversa do cosseno, que é o arco cosseno, definido da mesma forma. Aqui a gente restringe do 0 a π. Temos a função inversa da tangente, que a gente restringe aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2. Temos a função inversa aqui da secante, cossecante e cotangente, tudo da mesma forma. A gente sempre restringe aqui o contradomínio da função, de forma a tornar ela injetiva. E assim a gente consegue definir as funções inversas. Essas funções inversas a gente vai ver mais na frente, quando for falar de derivada. Mais à frente a gente vê mais detalhes sobre ela. Aqui é mais para vocês terem esse primeiro contato com as funções trigonométricas inversas. Por hoje era só isso que eu queria falar. Eu vou finalizar a aula aqui.